e Saúde. Boa noite, estamos aqui com a Milena Tessari, a médica especializada em otorrinolaringologista. Especializada em otorrinolaringologia, né? Isso mesmo. Isso aí, Milena. Nós estamos aqui recebendo muitas perguntas. Estávamos falando no intervalo que o programa estava muito bom, temos muitas perguntas, mas antes nós vamos aqui passar a bola para nossa amiga Mariana. Alô, Mariana! Olá, Padre Miguel, boa noite. Hoje eu estou aqui no Vida e Saúde para falar sobre o OG3 Max, um produto rico em ômega 3, que cada vez mais os médicos vêm indicando para cuidar e prevenir várias doenças. Rico em ácidos graxos, o nosso organismo necessita dessa substância e não produz, por isso temos que suplementar. Ele é considerado um neuroprotetor, fortalecendo sua memória, melhorando toda a atividade cerebral, ajudando no combate ao estresse, cansaço, fadiga física e evitando derrames. Ele também é um poderoso cardioprotetor, diminui a pressão arterial, aumenta a fluidez do sangue, prevenindo doenças coronárias, diminuindo o colesterol ruim e aumentando o bom colesterol. Você que sofre com a diabetes, ele vai ativar a ação da insulina, diminuindo todos os sintomas que só quem tem sabe do que eu estou falando. Agora você, mulher, que está na fase da menopausa, ele vai acabar com os fogachos, aqueles já conhecidos calores, trazendo mais vitalidade e qualidade de vida. Por isso, trouxemos para você o OG3 Max da Natural Flora. Saúde e vitalidade no seu dia a dia. 0800 887 0933. Saúde é com o OG3 Max. Ligue agora, adquira o seu. E hoje, com um super desconto de 50% para os 100 primeiros que ligarem. Então não espere mais, pegue o telefone e ligue 0800 887 0933. Desconto, facilidade e frete gratuito é com a Natural Flora. 0800 887 0933. Ligue e aproveite. É com você, Padre Miguel. É isso aí, Mariana. É o programa Vida e Saúde, levando vida e saúde até você. Olha que maravilha, doutora Milena Tessari. Nós temos aqui algumas perguntas aí sobre o nosso tema de hoje, sobre a labirintite. Aparecida Sampaio Peredo, de Campinas, São Paulo, ela diz assim: fiquei no hospital com meu marido 7 meses e ele faleceu. Eu estou andando segurando nas paredes, está com tonturas. Será que isso é algum trauma? Ou, doutora, isso pode estar ligado também à labirintite? Bom, a gente tem que sempre, esse quadro que ela passou, né? É um quadro de muito estresse, muita angústia, pode desencadear algum tipo de labirintopatia. Mas a gente sempre frisa que tem que fazer exame, né? Tem que procurar um médico, então eu oriento ela a procurar um otorrinolaringologista, ele vai conversar, vai fazer os exames necessários para o diagnóstico. A gente sempre tem que procurar o diagnóstico correto. Pode ser uma labirintite, né? Que a gente tem em comum, ou pode ser só um quadro de estresse aí, devido a tudo que ela passou. Mas para a gente ter certeza, procure seu médico para ele fazer o diagnóstico correto. E é correto, por exemplo, eu já ouvi alguns amigas minhas dizerem assim: essa labirintite que eu tenho é somente de cunho emocional. É usado esse termo? Na verdade, a gente sabe, né, que o emocional, ele vai influenciar em tudo na nossa vida, né? Sim. Inclusive na parte do equilíbrio. Então, tem paciente que a gente sabe que quando tem algum problema, alguma coisa, vai evoluir com um quadro de tontura. Mas a gente sempre fala assim, que o diagnóstico emocional, a gente tem que descartar todas as outras patologias para a gente firmar esse diagnóstico. Então, quando a gente já tem um diagnóstico de labirintopatia, o emocional pode também fazer com que as crises retornem, mas o paciente que só tem tontura no quadro emocional, normalmente os exames do labirinto dele vão dar normais, né? Quando é só a parte emocional que influencia. Tem uma doença chamada Meniere. Você pode falar um pouco sobre isso? Tem alguma coisa relacionada também com a labirintite? Sim, a doença de Meniere, ela é uma doença relacionada com o aumento da pressão do líquido que fica dentro dos canais semicirculares que a gente mostrou no início do programa. Certo. E ela pode dar alguns sintomas, como, por exemplo, sensação de
a gente chama de plenitude auricular, é aquela sensação que o ouvido está entupido, está cheio, ou que entope e desentope. Pode vir associada com zumbido, né? Essa audição que vai e volta, ouvido entope e desentope, e com quadros de tontura. E nessa doença especificamente, o fator emocional a gente percebe no consultório no dia a dia que ele é bem relevante para as crises. Quanto mais assim a pessoa está emocionalmente abalada, a gente vê que afeta bastante nessa doença. Você falou sobre o zumbido no ouvido, nós temos uma pergunta aqui, ó, do Sebastião Teixeira de Campinas, aqui do estado de São Paulo. Há algum tempo eu já tenho um zumbido no ouvido. Existe algum tratamento para isto atualmente? Isso é uma ótima pergunta, padre, porque a gente vê muitos pacientes que têm zumbido, já chegaram no consultório desanimados, falando assim, eu sei que não tem cura. Então, hoje em dia, graças a Deus, existem muitas armas que a gente pode usar, né? Então, o que a gente tem que fazer? O paciente que tem zumbido, ele precisa procurar o consultório, a gente vai fazer exame audiométrico, vai pedir exame de sangue, vai ver a causa desse zumbido, por exemplo, uma causa de zumbido, uma perda auditiva, né? É uma das causas que podem levar ao zumbido. Existem várias terapias hoje que a gente consegue melhorar bastante a qualidade de vida do paciente e melhorar muito, porque é um desconforto muito grande. Então, existe tratamento, sim, para zumbido. E rapidamente, assim, a nossa vida hoje, a gente sabe, o povo aí de casa também, sempre é televisão, celulares, fones de ouvido. Isso causa também labirintite? Labirintite em si não, né? O que a gente mais preocupa assim, é com perda auditiva. Tem paciente que tem uma irritabilidade com sons também, mas a labirintite em si não tem causa com sons intensos. Se o paciente já tem uma doença, ele pode até piorar por causa do som, mas causar em si não causa labirintite. Tem um senhor aqui chamado Derdébio Ortoleto, da cidade de Umuarama, Paraná. Ele tem 68 anos. Ele diz assim, eu sou um jovem de 68 anos e pergunto à simpática doutora que está aí. O som alto, fone de ouvido, olhar no celular. Por exemplo, hoje a gente tem esse costume de ficar, né, movimentando. Eu, por exemplo, uso muito o telefone celular, o smartphone. E eu sinto, às vezes, quando eu uso demais, os sites responsivos, que você já aperta, já clica, já abre outra tela e você precisa responder rapidamente com a visão, aquilo e a audição. Né? Muita mudança rápida e dá, às vezes, uma tontura, você precisa voltar e se localizar, né? Esse monte de informação. Como que é isso? É uma boa pergunta, padre. Isso, na verdade, se enquadra num outro meio que a gente chama de cinetose, que também, quando a gente está lendo, às vezes, num carro em movimento, ou isso que o senhor comentou de tela, de celular, computador, a gente, às vezes, o cérebro ele fica um pouco confuso, porque ele precisa juntar as informações do labirinto, da visão que está sendo estimulada naquele momento e do sistema proprioceptivo, que são as informações que estão nos músculos, nos tendões, nas articulações, que mandam para o cérebro onde é que a gente está localizado no espaço. Então, quando a gente tem uma mudança muito rápida, por exemplo, alguma tela rodando muito rápido, quando a gente faz um movimento que a gente não está muito habituado, isso pode causar uma sensação de tontura. Não seria uma labirintopatia, na verdade seria uma desconexão ali na hora de armazenar todas as informações. Está muito rápido, o cérebro não está conseguindo fazer essa junção corretamente. Então, pode dar uma tontura, que também a gente vê em caso de paciente que tem tontura com andar de carro, andar de navio. Isso a gente chama de cinetose, que é a doença do movimento. É aquela tontura que a gente tem quando a gente faz movimentos que a gente não está habituado. Estou rindo aqui que acho que eu tenho isso, então. Mas aí não é uma doença. Não é uma doença, porque a nossa vida é muito agitada e a gente está certeza. sempre, né, em contato com tudo isso, né? Vamos lá, e a questão do tratamento? A gente viu um vídeo aí, reabilitação vestibular. Como que é tudo isso aí? Você diagnostica uma pessoa depois dos exames precisos e tal, e depois qual é o encaminhamento aí para cada paciente? Cada paciente, cada patologia, depois de diagnosticada, vai ter um tratamento. A reabilitação vestibular, que foi mostrada pela doutora Heloísa, que é a nossa fonoaudióloga lá da nossa clínica Respirare, ela é um tratamento proposto para alguns tipos de labirintopatia, né? Sim. No que se baseia a reabilitação vestibular? Ela vai fazer como se fosse primeiro vai ter que fazer uma anamnese certinha para ver o que aquele paciente causa tontura, e ela vai tentar fazer alguns exercícios para habituar o sistema vestibular. Eu costumo falar, não é uma coisa, né, científica, assim, mas eu costumo explicar para os meus pacientes assim, é como se fosse uma fisioterapia do sistema vestibular.
para treinar aquele sistema para não ter mais tontura. Então, um dos casos que é muito utilizado, que a gente recomenda, por exemplo, na cinetose, a reabilitação ajuda bastante. Mas existem outros tratamentos. A gente tem tratamento medicamentoso, né? Tem que mudar todo o estilo de vida, como a gente já comentou. E a reabilitação vestibular é uma arma muito importante para a gente hoje, que ajuda muito. Isso também ajuda a controlar as náuseas, os vômitos, tudo? Todos os sintomas associados com a labirintite, a reabilitação vestibular visa deixar o sistema vestibular bem tranquilo, bem funcionante e bem equilibrado os dois lados para o paciente não ter mais crise de tontura. Tem muita gente que é acostumado, além de tomar os remédios, gosta de utilizar dos chás. Alecrim e outros chás que podem aí dar uma erva doce para acalmar. O que isso? Você consegue falar um pouco sobre? É assim, o que a gente sempre explica para os pacientes é assim, não existe nenhum estudo, nenhuma comprovação científica de que esse tipo de tratamento vá trazer alguma influência, né? Mas assim, chás como erva doce, esses chás não vão ter um efeito colateral importante. Então a gente a gente não condena o uso, né? Mas tem que tomar muito cuidado, né, padre? Porque existem alguns chás aí que tem umas substâncias que podem trazer algum dano. Então, sempre a gente recomenda procurar o médico para ter uma orientação precisa. Nunca usar medicação, nem fazer uso de substâncias sem uma orientação médica. A mulher está dizendo aqui que ela tem um problema de labirintite, dizendo que isso tem a ver com as duas primeiras vértebras cervicais. O caso da labirintite tem a ver alguma coisa ou não? Existe, sim. Existe associação. A parte de óssea, toda a parte da coluna pode também influenciar. O nome dela é Nogair Borges. Um abraço aí, Nogair, Arapongas, Paraná. Então, pode haver também uma A gente tem uma relação? Existe relação, às vezes, paciente que tem problema cervical, hérnia. Às vezes, por exemplo, no consultório, a gente pega um paciente que tem uma crise de tontura e a gente faz diagnóstico de alguma artropatia, às vezes alguma hérnia na coluna. Tem relação, sim. Precisa ser investigado. Aí tem... Na hora da gente conversar com o paciente, ele vai ter uma queixa que vai nos levar a pensar. Mas sim, existe sim. Antigamente, lá no passado, as pessoas pensavam que isso não tinha cura. A gente está vendo aqui, através da doutora Milena Tessari, que realmente a gente pode ser encaminhado ao médico, o médico vai diagnosticar e orientar o processo da cura. Mas uma pessoa que talvez naquele momento não consiga ir ao médico, não tenha tanta facilidade, está aí nos acompanhando, mora distante... Como que ela pode fazer? Tem algum exercício em casa para amenizar esses sintomas, assim? Na verdade, o que a gente orienta para um paciente que esteja numa crise aguda, né, uma labirintite aguda, a gente orienta ele fazer um repouso, evitar algumas atividades que possam desencadear. Então, ter uma dieta balanceada, fazer uma hidratação importante, né? Cuidar sempre da pressão arterial, da glicemia, fazer uma avaliação. E remédio caseiro a gente não indica, padre. A gente indica mais essa questão da hidratação, repouso, né? Evitar, a gente também se preocupa muito, principalmente com o idoso, para evitar queda, né? Sempre ter um auxílio em casa, isso é muito importante, né? Porque às vezes o paciente levanta, quer levantar com tontura, acaba caindo e aí ocasionando outros danos. Medicação caseira, então, a gente não orienta. Um repouso, uma hidratação, uma alimentação balanceada, até conseguir procurar um médico. Por que há pessoas que dizem assim, parece que a labirintite ataca mais pela manhã, quando eu levanto, quando eu inicio o meu dia, tem alguma coisa também relacionada? Na verdade, a gente vê assim, se o paciente levanta rápido, né, tudo que dá uma alteração até a circulação do corpo, até o corpo ficar ereto, tudo. Então, isso não seria uma labirintite. Então, a gente orienta assim, o paciente levantar mais devagar, né, ter tudo. No começo do dia, a gente também relaciona, às vezes o paciente tem muitas atividades para aquele dia, tá ansioso, preocupado, mas não tem uma relação entre horários que são mais comuns às crises. É mais relacionado com os fatores de risco mesmo da pessoa. Não tem um horário específico que a gente depende, é muito individual isso, muito... Uma massagem circular na região da nuca, como que isso funcionaria? Atinge, melhora, piora? Depende se o paciente tiver uma tensão muscular, tiver uma área ali da região cervical que esteja muito tensa, isso pode melhorar. Mas aquilo que a gente sempre tem que bater na tecla, tem que ter o diagnóstico preciso para fazer. Não são todos os casos, né? E é um tratamento que é um caso que a gente precisa ter uma orientação bem precisa, um diagnóstico bem preciso para indicar. Entendi.
Muitas perguntas estão chegando aqui para nós. Quero também receber a sua. Ligue para nós, 1938719620. Estava aqui enquanto a doutora está explicando aí para vocês, também para mim. Muitas perguntas sobre a questão do zumbido no ouvido persistem aqui. Chiadeiras no ouvido, outros falam zumbido no ouvido, barulhos. Quando levanto também, pessoas dizendo quando levanta rapidamente, às vezes tem coriza, tem outras situações que às vezes estejam ligadas com a labirintite. A senhora, como otorrinolaringologista, e todo esse aparelho aqui dentro, não sei como falar, né, tecnicamente, mas está muito ligado, muito próximo à questão da sinusite, com o ouvido, como que é isso daqui? Na verdade, toda essa região da via aérea respiratória superior, a gente tem comunicação, né? Então, a questão da sinusite com o ouvido, a gente tem um órgão que a gente chama de tuba auditiva, que comunica a região do nariz com o ouvido. Sim. Então, os pacientes, por exemplo, às vezes tem uma sinusite, sente que o ouvido está tampado, pode evoluir com um quadro também. É muito comum a gente estar gripado, não escutar bem, porque tem uma comunicação que pode até levar a secreção e causar alguma infecção também por contiguidade mesmo da parte do nariz, das fossas nasais para o ouvido. Tem comunicação e pode estar relacionado sim. E a questão da memória? A questão da memória, que a gente observa, não tem relação com labirintopatia. Às vezes os pacientes, é muito comum essa pergunta no consultório também. Aí tem que ir para um outro especialista. Na verdade, com a labirintopatia, a gente sempre fala que é o seguinte, o otorrino, a gente faz o diagnóstico e às vezes a gente pede ajuda de algumas outras especialidades para ajudar a gente a deixar o paciente bem. Por exemplo, o mais comum para a gente nesse caso de tontura, neurologista, às vezes a gente precisa da ajuda dele para tentar fazer um diagnóstico mais preciso e às vezes um oftalmologista. Então a questão da memória, às vezes o paciente fica tão preocupado, tão ansioso com a questão da tontura que acaba associando, mas não tem relação de perda de memória com labirintite. A gente não tem esse link. Você tocou num assunto muito importante, né? Essa questão holística do todo, né? Trabalhar-se o todo, não apenas as partes. Como que é aí seu trabalho? Você falou que conta também, né? Indica o cliente, o paciente para ir até um outro especialista. Quais são os especialistas assim que mais cotidianamente a senhora indica? A gente trabalha assim, a gente vai atrás, busca um diagnóstico do paciente, é sempre essa a nossa busca, um diagnóstico, porque a hora que eu faço o diagnóstico eu consigo tratar. Sim. Então, às vezes a gente, como eu falei, o paciente está com tontura, a gente não, da nossa área, a gente não acha nenhuma anormalidade, então a gente pode buscar pensando, dependendo da história do paciente, da peculiaridade, às vezes a gente encaminha para um oftalmologista. Às vezes o paciente tem algum problema oftalmológico nos olhos, de visão, que pode também piorar a tontura. Ortopedista, nesses casos que a gente comentou essa paciente que fez pergunta, problema cervical, alguma hérnia, alguma coisa desse tipo. A gente também conta com neurologista, se a gente suspeitar de alguma causa de origem central, né, da tontura. E às vezes, depois de investigar, às vezes a gente conta também com psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, e vai depender muito do diagnóstico, do que a gente tem do paciente. Cada paciente a gente sabe que é diferente, né? Então a gente busca sempre e a gente tem esses auxílios aí dos colegas que vão nos ajudar. É curioso, eu estou aqui sorrindo porque as pessoas pensam que às vezes os especialistas têm uma bola de cristal que vão saber detectar todas as doenças. E não é assim, né? Não. Tem que contar com diagnósticos, com exames precisos, com outros especialistas que podem auxiliar aí no tratamento. A labirintite pode também ocasionar queda de cabelo ou não? Não, normalmente não tem relação com queda de cabelo. Provavelmente associada a outras situações, né? Isso, estresse, por exemplo, né? Que também pode vir com queda de cabelo associada a estresse, mas a labirintite em si não causa queda de cabelo. Vida e Saúde com a doutora Milena Tessari, otorrinolaringologista. Estamos aqui com o tema labirintite. Nós vamos a um breve intervalo e já já a gente volta, não saia daí.